história toda do tabu, não é? 100% de aproveitamento do Rogério Ceni. Nenhuma vitória. Mas o Felipe Luiz, do outro lado, também não tem uma boa recordação de uma estreia contra o Bahia, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Pois é, um beijo para a Mari também novamente, abraço para todos. Pois é, o Rogério tem aquele 100% de aproveitamento negativo, né, contra o Flamengo. 13 jogos como técnico e 13 derrotas, as últimas 2 na Copa do Brasil, contra o Flamengo ainda do Tite, né? Acabou eliminado na fase anterior, às quartas de final. Então as lembranças não são boas para o Rogério Ceni como treinador, adversário do Flamengo, como treinador do Flamengo são boas sim, inclusive comandou o próprio Felipe Luiz, né, no título brasileiro de 2020, Supercopa 2021, Campeonato Carioca de 2021 também, então tem boas recordações como treinador do Flamengo. Já o Felipe Luiz, ele estreou no Campeonato Brasileiro, na verdade com a camisa do Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2019, na Fonte Nova, contra o Bahia, e naquela ocasião do Flamengo de Jorge Jesus, o Flamengo estava muito estourado até fisicamente, porque tinha enfrentado o Emelec 3 dias antes, naquela virada que conseguiu no Maracanã para avançar às quartas de final da Libertadores. Então o Flamengo foi muito estourado para lá, fez a estreia do Felipe Luiz, que não tinha ainda as condições físicas ideais na época, mas o Jorge Jesus quis que o Felipe Luiz estreasse. O resultado foi 3-0 para o Bahia. Aí depois o Flamengo até arrancou no Campeonato Brasileiro, só foi perder lá no finalzinho, na última rodada, para o Santos na Vila Belmiro. Então, de fato, não são boas lembranças assim do Felipe Luiz dessa estreia exatamente, mas ele faz o treinamento agora, comanda agora nessa sexta-feira, como eu já disse, chuvosa no Rio de Janeiro, e aí prepara a equipe. Ele já disse que não é de poupar muito, tem uma característica meio Mister Jorge Jesus. E aí o Flamengo quer recuperar o terreno perdido, aí tem um jogo a menos, recuperar o tempo perdido em relação ao Botafogo, líder do campeonato. Então vamos ver o que o Felipe Luiz deve aprontar para cima do Rogério Ceni, mas ele tem de fato aí um terreno perdido para tentar recuperar. E só para fechar rapidamente, Bruno, Mari, o Corinthians ainda não pagou a multa de 500 mil relativa à escalação do Hugo Souza no confronto da Copa do Brasil da última quarta-feira. Apurando aqui do lado do Flamengo, o prazo era ontem, mas não foi pago esse valor de 500 mil, então o Flamengo está no aguardo aí. E aí, diante disso, como o prazo era ontem, esse valor aumenta um pouquinho. Estou tentando descobrir qual que vai ser o novo valor agora que aumentaria essa multa de 500 mil do Hugo. Vixe, não pingou, juros, hein? Não pingou. Só tá pingando lá no Pedro, mas na conta nada. Amigo Eugênio Leal, amanhã tem Bahia e Flamengo. E a gente estava lembrando, eu estava conversando com o Leon, nosso editor-chefe, que a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi aquela com Jorge Jesus, em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo. Sabe quem? O próprio. Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz está muito lento, não sabe correr para trás e tal. Foi verdade. Aquele jogo... Uma cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima, junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 para o Botafogo. O Bahia. Pro Bahia. O Bahia. Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol, mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia, né? Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, consegue... O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou, acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás no gol e no ataque, mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante da gente acompanhar amanhã. Vai ser muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo. No Maracanã. Perde, mas joga bem melhor. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura.
mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol. Nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de luta colocação, luta por G4, é o objetivo do Bahia, direto, né? Uma Libertadores, uma volta à Libertadores já em fase de grupo. Então, aquele Bahia que já nem era tão maduro no primeiro turno, já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio para um time como o do Rogério, que gosta de jogar, né? Sim. O Rogério gosta de jogar o jogo. E esse time do Felipe também vai querer jogar o jogo. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, vai dar um suador danado. Eu acho que é o momento da gente descobrir, aos pouquinhos, como será esse Flamengo do Felipe Luiz. Porque a primeira amostra contra o Corinthians é de um time muito intenso, é um time também que precisa se preocupar com a intensidade no segundo tempo, para não perder tanto ritmo. E o Bahia é um time que também vai oferecer perigo. O Eugênio mesmo citou que é um time um pouco mais estruturado dentro de campo hoje do que o Corinthians. Então o Flamengo também não vai ter tarefa fácil. Não vai fazer o que o Corinthians fez na escalação inicial contra o Flamengo. Perfeito. E também acho que não vai sofrer tanto, vai oferecer mais perigo do que o Corinthians ofereceu no primeiro tempo. Então a gente tem que analisar que esse jogo é importante para os dois, tudo bem, pela posição na tabela. O Bahia está a 3 pontos do Flamengo. Pode dar uma encostada. E o Flamengo vencendo, pode chegar a 51 pontos. A discussão, que é sempre assim com o Flamengo, né? A discussão agora começa com o Felipe Luiz falando sobre, a gente tem fé no brasileiro. Honestamente, se tivesse que fazer uma aposta aqui, um palpite com vocês, nem deveria ser cogitada a história de brigar por título agora. Né? O Flamengo precisa montar um time, pensar na Copa do Brasil para tentar um título mais viável, né? Que são poucos jogos que separam o Flamengo de uma decisão, de um caneco na Copa do Brasil. Exato. Só que esse jogo também pode colocar o Flamengo um pouco mais aliviado na tabela se os 3 pontos chegam, professor. Pra ter sossego, né? Exatamente. Agora, vamos lembrar que o time do Felipe Luiz foi intenso contra o Corinthians, mas também permitiu muitas oportunidades de gol para um adversário que passou 90 minutos errando passe. E olha que o Corinthians jogava... No tempo, principalmente. Né? Opa! E mesmo no segundo... Mesmo no segundo. O Corinthians teve bola na trave do Romero, teve aquele lance que o Pereira salva uma bola do Romero também. O Hernandes aparece sozinho na cara do gol, não sei se ia dar impedimento ou não, acho até que não ia, mas o Flamengo foi muito permissivo. Se for permissivo desse jeito contra um time como o Bahia, que gosta de tratar a bola, por mais que o Bahia goste de jogar o gol pela janela, uma hora a casa cai. O Bahia gosta de jogar gol pela janela, professor? Vixe, Maria, o que eu acompanho, o coitado do João Gabriel, namorado da minha filha, a gente acompanha muito Bahia juntos. O que esse moço sofre? Ele não merece isso. É um cara tão bacana. É um nome legal, ele. É João também, então... É músico também. Pô, que isso, então tá em casa. Nosso Joãozinho. Pô, muito gol perdido. E tem aquela, né? Eu brinquei com o tabu do Cruzeiro no Maracanã. O Rogério também vai atrás da primeira vitória contra o Flamengo como treinador. 14 jogos e 14 derrotas. É um absurdo. Não tem nem empate, Abel. É só derrota. Então, assim... Fortaleza, São Paulo... Cruzeiro, talvez? Cruzeiro também, muito provavelmente. Eu não me lembro se... Acho que o tabu também contra o próprio São Paulo, né? Sim, sim. Rapaz, em 2024... Tem esse tempero também. Ele nunca ganhou como técnico, nunca ganhou do Flamengo. Nem aproveitamento empatou. De literalmente 0%. Então, assim, é mais uma característica interessante pra gente analisar, porque, querendo ou não, o Rogério, a gente sabe o quanto o Rogério é competitivo, o quanto ele gosta de vencer. E eu tenho certeza que ele analisa essa tela aí que a gente mostra no 360 e isso incomoda demais. Quanto ele sempre foi muito profissional, desde a época de... Eu cansei de cobrir treino de São Paulo. Primeiro a chegar, último a sair. E era o ídolo, e era o líder. Sempre trabalhou muito. Exemplo, né? Dava o exemplo. E tenho certeza que exige muito dos clubes, dos times que ele dirige. Sempre luta por estrutura. Ele foi um dos pilares ali para melhorar a estrutura do Fortaleza, para começar a boa estrutura do Fortaleza. No São Paulo, quando ele volta ao São Paulo como técnico, ele já chega reclamando da piscina que estava sem água. Ele sempre foi assim, ele é um perfeccionista, o Rogério, né? Ele não é Muricy, mas o nome dele também é trabalho. Opa! E eu acho que essa tela é um pouco ingrata com ele. Por quê, professor? Porque teve desempenho, a gente acabou de falar o jogo do primeiro turno, por exemplo, né? O Bahia desenvolveu o jogo. Em algumas dessas oportunidades, ele até foi
teve oportunidade de ganhar esses Mas jogos. até por isso que cria-se a mística. Pois é. Né? Porque Por que quando que joga não bem, consegue, né? também não ganha. Então Por fica que que não complicado. consegue? Agora, eu fico pensando, expectativa para mim de um grande jogo de futebol. Opa! Dois Bahia e times que Flamengo querem são jogar, dois né? times que gostam de jogar, que jogam, que têm bons jogadores, não é? Os grandes jogos desse campeonato têm sido entre times que gostam de jogar, que querem jogar. Os Palmeiras e Botafogo. Sim, Flamengo e né? São Paulo. Os Flamengo e São Paulo. Flamengo e Palmeiras foi exceção. Pelo que eles podem oferecer, os últimos Flamengo e Palmeiras têm sido ruins. Mas os jogos que envolvem o Bahia em geral, o Bahia é um time que vai para o jogo. Perde gol para chuchu, mas está lá tentando. É diferente do que, por exemplo, o Eugênio falou do Fluminense, né? O Fluminense não faz gols, mas também poucas oportunidades de gol tem, como esse time do Bahia que cria tanto. Esse meio-campo do Bahia é um meio-campo muito especial, né? Esse é um time que merecia realmente um atacante mais efetivo e eu concordo com o Eugênio em relação ao gol também. É o que falta para o Bahia dar esse salto. Quem sabe na Libertadores, não é, João Gabriel? Quando a gente jogar a Libertadores, no ano que vem, Ganhar do Flamengo é fundamental. É bem pra legal pensar ver o em Bahia Libertadores. de volta na Libertadores. Bahia que foi o primeiro representante brasileiro na Libertadores, 1960, 1960. campeão de 59. isso. Caiu diante do San Lorenzo e do San Lorenzo trouxe um ídolo argentino que jogou no Bahia, o San Filippo. Argentino que jogava no Bahia. Esse é o almanaque do professor Celso. Ficou até sem graça, cara. Manda aqui Não rápido. dá para acompanhar. Do Bahia. E o Bahia jogou mais Libertadores também, né? Ele foi vice-campeão da Taça de Brasil, acho que de 64. Ele joga aquela e joga 88. Campeão em 88, jogou 89. O Né? time da elegância sutil de Bobô. Elegância sutil, isso é bonito. Dá uma olhada nessas imagens aí, é o que a gente estava falando agora há pouco. A estreia de Felipe Luiz pelo Flamengo e festa do Bahia. A última vitória do Bahia contra o Flamengo foi aquele 3-0. Era o time do Jorge Jesus, olha aí, ó. Acho que foi a única vez, a única oportunidade que a torcida do Flamengo teve a chance de cornetar o JJ. Eu lembro que teve muita crítica ao professor após essa partida. O início de trabalho do JJ teve percalços. Exatamente. Ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, ele perde um jogo, inclusive em que Viu esse o gol aí? Diego tem uma fratura lá no Equador contra o Emelec e tem essa derrota para o Bahia. A partir daí é que começa a virada. As derrotas do JJ são concentradas no começo do trabalho, né, Eugênio? Exato. Ele sai com mais títulos conquistados do que com derrotas. Sim. Um trabalho Depois impressionante. desse jogo ele começa a arrumar o time. Foi o Pablo Mari que tocou ali. O Diego Alves Diego Alves. sai mal. Gerson tava. E o William terceiro gol é o Arão. gol que Acho que marcou. Eu acho que foi esse jogo do Tamal Arão, viu? Eu acho que foi esse Não, jogo. o Tamal Arão foi um Tamarão amistoso. Foi amistoso? É. Ah, Na Gávea. é isso. E agora vai, esse Olha o terceiro Gibagol gol, ali, agora que a gente, é o lance que Esse Felipe, deixou ó, saudade. de marcou Bagulho. o Felipe Luiz, que ele não acompanha na velocidade o contra-ataque do Bahia, ele vai parando no meio do caminho. E foi muito criticado na época por isso. Mas Bahia- depois superou, deu a volta por Mas não cima. foi culpa só dele, né? Não, É que ele não tem o fôlego, ele vai desistindo no meio do caminho. É, O Bahia de hoje precisava de alguém com a característica do Gibagol. verdade. O tivesse Tassiano não é esse Gibagol cara. ali- É verdade. Mas o Gibagol atualmente não está saudade. conseguindo converter Não, as chances no como Juventude- já fez um dia. Não entra, né? Não é titular. Pergunta. O Aquele Cruzeiro Gibagol. também vem. foi mal ano passado. Vamos começar com o Eugênio? Por favor. Gabigol. Estávamos falando de Gibagol, agora estamos falando de Gabigol. Permanece? Titular contra o Bahia? Sim, por que não? Não sei, velho. Me dê um motivo, Abel, para tirar o Gabigol do time. Motivo. Pra ir embora. Bora. Sou vegano. Tem nenhum? Manda um abraço aí para Michael Sullivan e Paulo Massaro. Opa, hoje, hein? Hoje é Hoje? sexta-feira. Resenha ESPN com Michael Sullivan e Ney Pronto. Franco. Olha aí, peguei o gancho sem saber. Eu sabia que tinha um resenha com ele, mas não sabia que era hoje. A família hoje. Michael Sullivan com Programa seu imperdível. filho são fãs do esporte há muito tempo. É isso, Rodrigo Lima. Botafoguense, Michael Sullivan. Então, nenhuma dúvida. Não há motivos. Me deu um motivo para tirar o do time? Não sei, de repente o professor não gostou da atuação do Falta Gabigol. você agora me falar o seguinte. Não, Eugênio, que agora já pode jogar o Carlinhos. Não, isso é você que está falando. Porque, Felipe não é louco. Ué, ele pode, de repente, maluco. querer colocar o Plata com o Bruno Henrique, não sei. não tem porquê. Foi uma grande atuação do Gabigol? Não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação melhor do que ele vinha tendo. E melhor que a do Plata contra o Penharol, por exemplo, eu acho. Também Eu acho que houve um exagero
Tem muita gente falando, nossa, o Gabigol jogou muito contra o Corinthians. Também acho que não foi Calma. tudo isso. Não foi tudo isso também, eu tô com o Abel. já foi melhor. Mas já foi melhor. Quase deixa o gol dele, se Sim. não é o Não, e centímetrozinho. o próprio de letra linhas também, que mágicas. o Hugo salva o Corinthians ali, se ele faz aquele gol de letra, minha Nossa Senhora, vocês imaginam o programa Ele no dia fez um seguinte. jogo que ele não fazia, fez pouco, é verdade, não fez muito, mas é um jogo que ele não fazia há muito tempo. Nesse ano ele não fez um jogo assim. Tá vivo de novo, Abel. Aquilo que eu Então, falei segunda-feira pode aqui. falar, solte a voz e fale. É Gabigol e mais 10. Fale, por favor. É Gabigol entre os 10. Entre os 11. Entre os 11. Pipocou, mas tudo bem, vai lá. Não, mas é isso. Não dá para falar que é ele mais 10, mas ele vai jogar. A não ser que tenha algum problema, não acredito nisso, algum problema físico. Não tem motivo nenhum pro Felipe Luiz, que deu a ele, na minha opinião, Tite via vários corretamente. motivos. Mas o Tite é o Tite, ele foi embora já. É ex-técnico do Flamengo. O técnico atual é o Felipe Luiz. Pelo que ele fez no jogo, pela oportunidade que ele deu de novo ao Gabigol, pelo que ele falou do Gabigol, pelo que o Gabigol mostrou dentro do campo, para aquela função, tá certo. Eu acho que ele já virou a chave e a tendência é ele crescer de produção. E tem outra coisa também, né, Eugênio? Se você analisar, o Plata não vem bem. Você tem o retorno do Michael, e você poderia jogar o Bruno Henrique como um centroavante, mas também não está funcionando. O Bruno Henrique não funcionou como centroavante nas últimas partidas com o Tite. O Michael tá voltando, não dá para... O Michael tá voltando. Ele tem que ir entrando aos poucos Exato, no time. o fator ali, segundo tempo, pegar uma linha defensiva do adversário cansada e tentar fazer aquela fumaça que o Michael faz. Então... Que não fez, né? Quando ele entrou... Contra o Corinthians não fez. Junto com, aliás, com o Matheus Gonçalves, que tinha ido muito bem contra o Atlético Paranaense, mas a partir daquelas duas entradas, o Flamengo caiu de produção. Sim. Contra o Corinthians. Sim. Então, aquelas mexidas... Matheus Gonçalves era do time sub-20. Sim, mas já está no time principal há algum tempo. Sim, já tá. Esteve emprestado ao Bragantino, voltou, faz Eu parte do fico elenco principal imaginando já há algum tempo. Isso acontece muito, né? Quando o técnico que está nos times de baixo assume o time principal, ele tem um outro olhar para o jogador. Não, mas o Matheus não fez parte do elenco fez parte? Então tá. do Felipe Coutinho na base. Ele já tinha subido, ele já subiu, tem um ano e meio, 2 anos, eu acho. Que ele Felipe já faz Luiz, parte. você falou Felipe Coutinho. Você Desculpa, tá Felipe com a cabeça Luiz. na colina? Não, Não. Confundiu os nomes. Acontece, São dois é tudo- jogadores É ex-jogadores tudo Felipe, de só se seleção escreve diferente. brasileira, né? Os dois são Felipe. Os dois Eu são fico Felipe. pensando, se quando o Gabigol não justificava, e até o último jogo contra o Corinthians ele não justificava a confiança, e o Felipe Luiz deu essa confiança, na medida em que ele justifica com uma partida pelo menos razoável contra o Corinthians, não pode tirar a camisa dele. Deixa a camisa para o cara, até porque o cara precisa de sequência. É isso. Né? Precisa de sequência para adquirir também, adquirir a confiança. Eu acho que foi uma partida muito de confiança. Ele faz o gol anulado, faz toda uma mise-en-scène lá com a bandeira do Flamengo na bandeirinha de escanteio. Você via torcedor voltando a fazer o gesto do fortão. Vão voltar as plaquinhas daqui a pouco. É o Chapolin, né, Hoje tem professor? gol do Gabigol. O nosso Chapola. Nosso Chapola. Com grande certeza a gente Chapola. vai ter torcedor já Só vai abandonou levando a já. gente, não quer nada com a gente. Torcedor né? deixa guardadinha a placa lá. Saiu o gol, ele já pimba, bota para Hoje jogo. tem gol do Gabigol. Professor, então, clássico. você gostou daquela frase? Quem foi que falou que ele estava precisando de carinho? Foi o Felipe Luiz que falou? Foi. Foi ele? Foi. As duas coisas, ele estava precisando de carinho, mas ele também precisava retribuir esse carinho. Eu acho que na medida do que dava para ele fazer, ele fez uma boa partida contra o Corinthians. Uma partida difícil, uma partida decisiva, ele teve presença na área, teve lá o lance quase de letra, teve o gol anulado, teve participação. Ele não participava, até pelo jeito que o Tite montava o time, não tinha como ele participar. O que adiantava o cara ficar lá na frente se o time fazia aquele futebol para-brisa? Além do Gabigol, foi unânime aqui, também não me lembro de ter visto cornetas com o Pulgar. Pelo jeito, vai com o mesmo time, né? Estabilizou. Por um motivo Tava também... uma gritaria por um antes que motivo Pulgar também, tem que Abel, sair. Que o Léo Ortiz foi pra zaga. E o Léo Ortiz continua titular. Provavelmente o mesmo time, em outras palavras. Né? Exatamente. Eu acho que sim, mas embora a gente não tenha ouvido cornetas, o Pulgar não foi um dos melhores do Flamengo no jogo. Sim. É importante pontuar isso. É que a atuação do time como um todo deixou uma impressão, causou uma resposta muito, muito boa na torcida em geral, e que ela acaba relevando algumas situações. Assim. Não estou dizendo que o Pulgar jogou mal, mas no time ele não foi dos melhores. Ficou muito por conta do Gerson ali no meio campo.
Como já vinha sendo, né, o Gerson. Centralizar É que acho que teve muito crescimento do Arrascaeta no jogo. Sim. Pulgar e De La Cruz abaixo, Gerson e... Acho que o De La Cruz foi bem na partida. Pô, eu achei ele um pouco mais inclusive sumido. coincide com a saída dele, a entrada do... Tô virando hater do De La Cruz, porque quero elogiá-lo mais, cara. Achei que ele tô foi bem pegando no muito jogo. no pé dele. Hater não. Eu tô Ele, pegando inclusive, muito no pé, cara. enquanto esteve em campo, o que mais tocou na bola. Agora, esse Só para lembrar, viu, professor, que nós citamos o jogo do primeiro turno, né? Sim. É bom lembrar que o Flamengo está jogando agora com o Corinthians, porque ele eliminou o Bahia com 2 vitórias na Copa do Brasil. Jogando melhor as duas. A gente esqueceu, mas... Sim. Verdade. Tá naquela conta das 14 derrotas do Rogério. do Rogério Ceni. Agora, esse cara aí mais 10 que você quer aí no Flamengo é o Gerson. Sim. Se eu fosse apontar alguém mais 10 no Flamengo hoje, é o Gerson. Sem dúvidas. O Gerson tá jogando Nessa aí o professor cravou, Abel. É o Gerson. Cravou. o Adílio dos tempos modernos e mais 10. Gostei dessa, hein? Adílio dos tempos modernos. Ele usa sempre. Moral. Ele gosta. Ele tem vários Ele coloca dos na tempos conta do Prates, mas é ele que cria. Semana Adílio, passada teve umas boas aqui também. Da Maravilha dos Tempos Modernos. Teve Boa pro Deivinho. Boa pro Deivinho, Deivinho. essa foi boa. O Breler que lançou e eu gostei. não. Foi o Breler, né? Você se apropria. Foi, Pior que você não estava aqui, você estava em Montevidéu. Essa foi o Breler, mas eu estava Por tudo, pelos gols, pela alegria. Né? Ele é muito alegre como o Dadá. Carisma. Sempre foi, também Carisma. carisma. Você não viu, eu até levantei. O Breler estava sentado lá, eu Exato, levantei ele veio e fui lá levantou. cumprimentar. Fiquei emocionado. Eu falei, que coisa linda você acaba de criar. O Dadá dos tempos modernos. Daqui a pouco voltamos com o nosso Futebol 360 para falar da briga pela liderança. Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, todos jogando nesse... Aliás, o Fortaleza já joga hoje, né? Contra o Grêmio, amanhã Palmeiras jogando contra o Bragantino e o Fogão jogando contra o Atlético Paranaense. Fortaleza, se vencer, Líder? assume a liderança. Sim. E coloca pressão nos outros. Passa a sexta. Imagina se houver a vitória do Fortaleza à noite hoje na capital cearense, com o time líder do Um campeonato. sextão diferente. Vai dormir líder. E combinar com o Grêmio. O Grêmio tá preocupado. Se vencer, que eu tô colocando. Se vencer, não tô falando que ele já venceu. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes: 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez: 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes: 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez: 1981. Copa Mercosul. 1 vez: 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez: 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes: 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes: 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996,
1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.